Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos aqui do Petricast, um podcast totalmente sem filtro. Aqui quem está falando é a Esther Adassa. Eu estou aqui também com dois especialistas do tema de hoje, que é a Gabriela Oliveira e o Pedro Cruz. Estou aqui com uma representante do McDonald's que vai dar algumas opiniões, comentar um pouco com a gente sobre o tema. E estou aqui com um participante do sorteio, do podcast passado, que é o Nicolas Fernandes, que ele está disposto a fazer algumas perguntas e comentar também um pouco com a gente. Bom, o tema de hoje é o ecodesign e nós escolhemos ele por ele ser pouco falado, pouco comentado na sociedade atual. E nós sabemos que ele é muito importante para isso, mas muitas empresas não adotam ele, muitas vezes dentro da nossa casa nós não adotamos ele, Eu quero que a Gabi explique um pouco mais sobre o ecodesign, fale um pouco com ele, com a gente. Então, boa tarde, boa noite, bom dia, Gabi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, o ecodesign ele é um conjunto de técnicas e estratégias usadas para o consumo consciente dos recursos naturais e não renováveis. Tá, mas o que significa isso, em geral? Bom, a maioria das empresas, elas não utilizam o ecodesign. E com isso a gente tem vários prejuízos socioambientais, porque a natureza, ela pede socorro. A gente sabe disso, que o meio ambiente, ele precisa da nossa ajuda. E as empresas, elas fazem a maior parte de participação, como que diz? Eles gastam os recursos e com isso eles conquistam capital. Então é algo a se pensar. Com isso, o ecodesign surgiu para unir esses princípios. Tanto o consumo humano, de os consumidores terem um bom consumo positivo, eles gostarem do produto que o ecodesign forneceu, que a empresa junto ao ecodesign forneceu, tanto ao meio ambiente, para não fazer com que o meio ambiente seja danificado negativamente, e tanto para a empresa, para eles terem lucros positivos e lucros ok para o bom funcionamento. Eu vi até alguma coisa sobre as empresas hoje em dia não implantarem muito, as grandes empresas no caso, o ecodesign, até porque isso mexe na estrutura financeira, Então algumas empresas não querem mexer nessa estrutura financeira porque logicamente seria um pouco mais caro, mas assim, muitas das vezes eles não pensam, melhor preservar o meio ambiente porque vai preservar a vida, porque se acabar o meio ambiente, acaba a vida, como eu bem disse no começo. Eles pensam mais em ganhar lucro e vou dar uma disfarçada aqui, pra falar que eu mexo com o meio ambiente, que eu penso no meio ambiente, e aí funciona assim, Agora eu quero ver um pouco sobre a representante do McDonald's, o que ela tem a dizer sobre isso, e se o McDonald's implanta ou não implanta, como é que funciona isso daí? Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, eu posso falar do McDonald's com propriedade, porque eu trabalho para essa grande empresa de fast food, uma das líderes aí, E assim, voltando lá atrás, na década de 70, na época do começo, desse consentimento da população sobre conhecimento, da população sobre o ecodesign, sobre os recursos naturais e o ambiente, veio a ideia de trocar, a estrutura da empresa, entre aspas, claro, para uma que fosse mais sustentável. Então, eles resolveram trocar a embalagem de poliestileno pela embalagem de papelão. Só que isso não agradou muito, aos consumidores, porque na visão do público era apenas um migué, o famoso migué, para essa nova sustentabilidade. Então, muitas pessoas foram nas ruas para reivindicar, esse consentimento com o meio ambiente. E vale ressaltar que hoje o McDonald's ele tem vários outros... Como que eu posso falar? Várias outras estratégias, para esse ecodesign, como por exemplo a troca de canudo de plástico pelo de papel, as embalagens, que não é uma novidade, mas estão aí, E a comida também, eles trocaram o
o óleo normal pelo óleo vegetal, que em seguida é transformado em combustível. Pode falar. Agora eu quero ouvir um pouco do Pedro sobre isso, porque ele organizou algumas coisas para poder comentar sobre isso também. Então, a empresa McDonald's, ela fez várias mudanças muito boas que deram bastante, como posso dizer, bastante bastante visão para elas, assim, porque elas conseguiram tirar de a empresa que ainda era 0% sustentável para uma empresa que é quase totalmente sustentável. Trocaram o óleo por um óleo melhor, que não agride assim tanta natureza. Trocaram os canudos de plástico pelos de papel. Os canudos de plástico, eles são dos maiores vilões da sustentabilidade atual. Eles são responsáveis por matar mais de 1.000 tartarugas em menos de um ano, segundo algumas fontes. E também a mudança deles pelo papel, pelo poliestileno, pelo papelão, não é 100% assim renovável, mas como renovável não, reciclável, mas como eles descartam da maneira correta, segundo algumas pesquisas minhas, então isso é bastante sustentável para a empresa. Vale ressaltar também que a maioria das grandes empresas não utilizam, né, a sustentabilidade porque são as famosas multinacionais. E a maioria das multinacionais existentes hoje em dia já tem um grande império, são coisas que vêm lá desde a época da primeira Revolução Industrial, onde surgiram, né, esse negócio de indústria, trabalho, capitalismo. Então, naquela época, não se tinha muito conhecimento, né, sobre a preservação do meio ambiente. É muito diferente das microempresas que estão surgindo agora, que optam pela sustentabilidade porque elas precisam de um diferencial. E esse diferencial atende às necessidades do público, que é voltado conscientemente para a sustentabilidade. Até porque se a gente vivesse na mesma época da Revolução Industrial, nosso mundo está simplesmente acabado, porque a poluição era muito forte naquela época. Imagina. Muita sustentabilidade. Não tinha nenhum cuidado com o meio ambiente. As empresas focavam só no lucro. Do lucro, da apenas produção. no lucro. A gente usa até como exemplo aqui Cubatão mesmo, né? Aqui na nossa cidade. Cubatão já foi conhecida como Vale da Morte. Vale da Morte, né? Porque eles não se preocupavam com isso. Então, acho que depois de toda aquela crise que teve de meio ambiente, de crianças nascerem com muitos problemas de saúde, eles começaram a pensar mais nisso também. Ou a gente vê que não é uma coisa só da primeira Revolução Industrial, já vê um pouquinho mais estendido para os tempos atuais. Agora eu quero saber, né, no caso, nós queremos saber qual é a pergunta, qual é a questão do nosso convidado, que é o Nicolas Fernandes. Bom, diga-nos, para os nossos especialistas responderem. Então, se o ecodesign é a solução, então por que as empresas não a utilizam? Tá, se o ecodesign é a solução, porque as empresas não utilizam. Bom, como a Nicole Martins disse, as empresas não utilizam porque elas já têm um império e uma estrutura financeira totalmente pronta. E se for aplicar o ecodesign, a gente sabe que vai mexer na estrutura financeira e que provavelmente os lucros vão diminuir, vai precisar mudar tudo para alcançar e atingir os princípios que a ecodesign tem. Então, assim, as empresas, as grandes multinacionais, elas nem pensam muito nessa possibilidade. Ainda mais porque isso aí deve gastar bastante dinheiro para mudar tudo. Porque, por exemplo, se você tem uma empresa de alimentícia, você vai ter que mudar embalagens, o descarte, vai mexer em toda uma estrutura que vai dar um prejuízo financeiro alto. E esses grandes empresários não pensam em como que o meio ambiente vai estar, eles pensam no próprio bolso. Então, querendo ou não, esse é um dos principais motivos. Isso é mais comum ver só em microempresas, como a Nicole também citou. Porque as microempresas, elas querem ter um diferencial competitivo no mercado para chamar atenção para elas e assim elas crescerem cada vez mais. Então, por isso que elas optam por decisões mais ecologicamente corretas para assim chamar atenção para si mesmas. Até porque elas não têm uma estrutura financeira ainda, né? Elas não têm grandes lucros. Então, esses empresários focam em o que vamos
fazer para ter um diferencial e vamos praticar o ecodesign porque a gente já não tem muito lucro financeiro. Então vamos partir dali e dali surgiu uma multinacional, por exemplo. Do ecodesign surgiu uma multinacional. A gente recebe muitas perguntas também sobre, tipo, como que as pessoas elas conseguem, colocar o ecodesign no nosso meio, tipo, no nosso dia a dia. Porque a gente sabe que nas empresas tem como, as empresas adotam isso, como a gente acabou de conversar. Mas como é que eu posso colocar, tipo, dentro da minha casa, no meio do meu serviço, no meio da minha escola? Uma boa pergunta. Bom, a gente pode pensar nas ecobanks, que são bolsas sustentáveis. Ecobag. Muito bom. São bolsas sustentáveis usadas para qualquer coisa, por exemplo. Você pode usar para carregar os seus livros, pode usar na escola, pode utilizar para fazer compras. Exatamente, para guardar suas compras, para levar para casa. Até aquelas sacolas de mercado a gente acha que é mais sustentável, não seria? É, mais Sim. sustentável que as sacolas plásticas. Sim, as sacolas plásticas, Aquelas grandes. elas costumam ter rumos de ir para os mares e Pra acabar oceanos. matando Meu Deus. diversos- Matam as tartarugas, como o Pedro Exatamente. citou. Como vocês citaram também, a maioria do lixo que é descartado, a maioria vai pros mares, ou sai por bueiros e rios e assim, Além ser de descartados, né? ser jogado no chão, aí vai, a chuva leva, entope bueiros, Bueiros. acaba fazendo Meu enchente, Deus. cada vez vai piorando. Prejudica os moradores de ruas, animais de ruas. Exato, e é tipo um ciclo, né? Com essas enchentes vem várias doenças, como a leptospirose. Então é tudo, sabe, tudo interligado. É, porque hoje você pode estar achando que não afeta nada aquela sacola que você deixou no chão e parar nos mares e oceanos. Mas afeta diretamente você, porque os peixes e as tartarugas, eles acham essas sacolas, pensam que é comida, comem, E aquela morrem. sacola, em vez de, tipo, você jogar no lixo, você pode, sei lá, transformar ela no que você quiser. Só você Pensar querer um fazer pouquinho. isso e pensar um pouco. Pode transformar, sei lá, numa blusa, numa bolsa. Aí você que escolhe o que você quer fazer. Muitas mulheres também usam como vai fazer uma hidratação no cabelo e aí acaba não Exatamente. tendo aquela touquinha específica, usa como térmica. Então, assim, a sacola pode ter vários fins, mas nós sabemos que, infelizmente, a maioria deles, como já foi bem dito aqui, né, bastante dito, aliás, vai para os mares, rios, prejudicando os animais do mar, né, marítimos. Mas, assim, eu vi também sobre, tipo, poder usar como decorações de casa mesmo. Sim, você pode usar Lâmpadas. lâmpada, garrafa de vidro, Vasos. vasos. Que aí entra nos animais, materiais recicláveis, né? Sim. Então eu acho uma boa. Então, eu também vi uma ideia muito legal, né, de transformar os pallets em cama. Eu achei essa ideia É bem sensacional. legal. Sim. Muitos aqueles vídeos, como é que diz? Ideias incríveis que Isso. aparecem no Facebook. Uma YouTube. coisa bem aesthetic, né, como o pessoal fala hoje em dia. Bom, gente, esse foi o Petricast de hoje, um podcast totalmente sem filtro. E boa noite, bom dia, boa tarde para quem fica e para quem vai. Tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. Muito obrigada.